Bom, eu vou falar um pouquinho da memória, que é a função cognitiva que é a mais afetada com o envelhecimento. Lógico que todas as funções elas são afetadas, como o Dr. Virgílio mostrou, mas ainda não sabemos o porquê, existem inúmeros estudos em cima disso, porque a memória é a mais afetada. Tá? Talvez pela região do cérebro que ela localiza, sim, as regiões do cérebro que ela se localiza, mas ainda não tem uma resposta que nos diga isso. Então, por isso que a gente escolheu, no dia de hoje, apresentar um pouquinho sobre a memória. Bom, o que é memória? Definição em todos os livros, até achei em dicionário, achei interessante, porque tem em livro, tem em dicionário a mesma coisa. Aquisição, formação, conservação e evocação de informações. Poxa, quanta palavra difícil. Vamos lá. Aquisição. Por exemplo, hoje eu estou olhando vocês, estou recebendo esse estímulo, estou prestando atenção em vocês e estou adquirindo toda essa informação. Tá? Formação. Dentro do meu cérebro, essa informação ela é traduzida em sinais e aí eu entro para a parte da conservação. Eu registro em alguma região do meu cérebro toda essa informação que eu estou adquirindo. E também faz parte da memória eu evocar, eu trazer ela de volta. Semana que vem eu contar, olha, eu dei um curso semana passada falando disso, estava cheio o anfiteatro, tinham mais mulheres do que homens. Lembrar de todas essas informações, é o evocar a informação. Tá? Então, a gente sempre tem na cabeça esses verbinhos que eu digo, né, assim, isso que é o que significa memória. Porque, às vezes, falha numa parte, mas não falha na outra. Não, ele está lembrando, mas, às vezes, não está prestando atenção em coisas novas, conseguindo receber informações novas. Também é uma falha de memória. Bom, vou ser mais breve e vou falar também com termos menos técnicos. Eu tentei sair um pouquinho da técnica, porque a gente está no nosso dia a dia, nós aqui, os colegas, a gente sempre usa o termo mais técnico, mas não é o que é importante. Os tipos de memória. Eu falo o termo e vou traduzindo. Memória operativa. Eu vou falar para vocês. Olha, gente, liga para mim. Meu consultório é 3422-2990. Tá. Quem conseguir guardar isso na cabeça, está usando a memória operativa. Não achem que vocês estão com problema, que eu falei super rápido. Não preparei vocês. Tá? Mas é assim, essa é a memória operativa. Alguém te passar um telefone. Hoje eu fui almoçar, aí a secretária da minha casa falou assim, dá para você ir no supermercado? Falei, por quê? Ela falou assim, preciso de sabão e guardanapo. Tá, sabão e guardanapo, eu repeti. Tudo bem que eu não fui no supermercado ainda, mas eu guardei na memória operativa que eu tenho que ir no supermercado e pegar sabão e guardanapo. Certo? São informações que eu uso para o meu dia a dia e eu dispenso elas depois. Né? Eu passei o telefone para vocês, vocês podem guardar por alguns instantes, digitar o telefone, mas se eu perguntar, qual que é o telefone? Já pode desprezar, porque você ou já registrou ou não vai usar mais depois de ligar. Né? É muito comum, eu às vezes olho o telefone de alguma coisa para ligar, eu olho, memorizo, digito rapidinho no celular para não esquecer, né? Aí eu ligo, se desligar e falar assim, qual é o telefone do supermercado? Não sei. Né? Eu liguei, fui eu que digitei mesmo. Mas é a memória que a gente chama de operativa, é que a gente usa para gerenciar nosso dia a dia. Se semana que vem vocês me perguntarem o que a moça pediu para eu comprar no supermercado, tanto faz. Não tenho a menor ideia, porque eu usei essa informação e dispensei ela depois. Tá? É a memória do nosso dia a dia de trabalho. Dia a dia de trabalho, sim, o que nós vivemos. Tá? Outro tipo de memória é a memória que a gente chama de declarativa. Tá? São duas memórias importantes aí. É a memória que a gente aprende na nossa vida, então eu lembro de coisas de quando eu passei no vestibular, momentos com a minha família, momentos com os amigos, esse tipo de coisa. São memórias que a gente constrói vivenciando. E também, essa memória, que eu falo declarativa, é também a memória do que aconteceu e que a gente ficou sabendo. Por exemplo, eu não estava na época do Kubitschek. Né? Eu acho que não existia, nem não me lembro a data. Mas eu sei que ele foi morto, né, que foi um acidente de carro, mal explicado. Por quê? Porque me ensinaram isso. Tá?
Eu lembro do 3 de maio de 1888, da princesa Isabel assinando para a libertação do escravo. Não estava lá, né? Mas eu lembro disso, porque me ensinaram. Então, assim, são coisas que eu consigo declarar para vocês, que ou eu vivenciei, ou me contaram, para que eu, sim, mas me contaram no sentido de você precisa aprender isso, não foi um telefone que me mandaram, né? Ainda mais na escola, que a gente tem prova, tal, algumas informações ficam, nem que a gente não use. 3 de maio, acho que eu nunca mais usei, mas eu gravei a história do 3 de maio. Então, assim, essa é uma memória que é importante para a gente. Então, aconteceu algum fato que eu posso contar que eu vivenciei, ou que alguém me contou e eu vou correlatar. Então, isso é importante. Essa memória é um tipo de memória que a gente chama de declarativa. Não significa que eu vou saber com todos os detalhes, tá? Vamos pensar. Eu tive uma filha, tem 2 aninhos. O parto foi lindo, gente. Lembro super bem. Pergunta os detalhes. Não sei. Eu tenho uma memória declarativa preservada desse fato que eu vivenciei, que foi o nascimento da minha filha, mas eu não preciso saber os detalhes, tá? Eu não preciso saber quantos médicos tinham na sala, se tinha enfermeira, se não tinha, certo? Mas eu tenho recordações muito precisas de outras coisas que aconteceram, né, nesse momento. Então, lembrar não é saber tudo, os mínimos detalhes. Tá. E também temos a memória procedural. Essa memória é uma das mais duradouras. A gente aprende a vida inteira. Andar é uma memória procedural. Eu não preciso dizer, gente, põe um pé para frente, outro pé para frente, um pé para frente. Eu ando, eu aprendi. Mas quando eu era pequena eu tive que aprender. Aliás, eu ando porque eu sei, mas quando eu era pequena eu tive que aprender, né? Isso para escovar dente, certo? Para inúmeras coisas. O exemplo que o Dr. Virgílio deu de tomar banho, a gente aprende a tomar banho ao longo da vida. Quando pequenos, a gente não consegue tomar banho por uma dificuldade motora. Então, o pai e a mãe vão lá e ajudam a dar banho. Mas a gente aprende a tomar banho, certo? Então, é uma memória que a gente chama de procedural, né? Que é um procedimento adquirido ao longo da vida, certo? Bom, mas memória, assim, vivenciei, guardei e boa, dá para eu recuperar? Não, tá? Como que a gente modula a informação que a gente recebe? Tem várias coisas que modulam. Se eu estiver estressada, eu posso assistir essa aula inteira, sair daqui e falar, gente, não sei do que eles estão falando, né? Não sei o que eu acabei de receber de informação. Com muita ansiedade, mesma coisa, tá? O que o cérebro faz? Ele dá mais atenção para resolver a sua ansiedade e deixa menos espaço, assim, um jeito mais simples de dizer, menos espaço disponível. Então, se você está ansioso, não adianta você conversar com alguém tentando entender alguma coisa. Porque aí a memória, você vai falar, nossa, não lembro de nada, é um problema de memória. Calma. Você prestou atenção? Né? O nível de alerta que eu estou em determinada situação. Hoje eu estou mais alerta com vocês aqui, prestando atenção em todo mundo, vendo quem sorri, quem faz cara feia, quem concorda. Tá? Eu estou mais alerta. Então, eu presto mais atenção. Quando eu chego em casa, depois do trabalho, faz aquele monte de coisa que a gente faz, você senta para ver TV. Pergunta para mim o que aconteceu na novela. Tenho a menor ideia. Porque o meu nível de alerta está lá embaixo. Eu já estou descansando nesse horário. Então, assim, são coisas que a gente tem que sempre ponderar. Está prestando atenção? Chamar a atenção do idoso para você, não chamar a atenção de dar bronca, pelo amor de Deus. Mas chamar a atenção quando você quer dar uma informação, vai facilitar tanto a vida dele e a sua, né? Ver se ele está alerta. E, por último, uma coisa muito importante que modula a nossa memória é a questão do estado de ânimo. Uma pessoa muito eufórica não consegue receber informações de forma adequada e registrar elas para poder depois recuperar. E uma pessoa que está com comportamentos mais de embotamento mais fechado, mais deprimido. Uma pessoa mais deprimida, ela também não está com o ânimo adequado para receber uma informação de forma adequada. Então, também prestar atenção nisso. Está muito ansioso? Está muito deprimido? Isso vai modular a quantidade de informação que você vai receber. Certo? Bom, memória no nosso dia a dia. O que eu coloquei? Por que eu coloquei isso? Porque aí vocês vão, depois de tudo que eu falei, vão começar a analisar todo mundo que vocês conhecem, vão se analisar em relação à memória. Bom, como o Dr. Virgílio falou,
a nossa memória vai decair ao longo da idade. É natural com todo mundo. O ápice do nosso funcionamento cognitivo é com 25 anos. Né? Depois disso, é ladeira abaixo. Todo mundo. A gente aprende mais, faz mais cursos, muita coisa, mas depois dos 25 anos, dos 25 ao 30, é a hora que a gente está no auge. Passou disso, sim, todo mundo tem perdas. É natural, é do ser humano. E não é por isso que... Eu tenho 35, gente, não perdi tudo ainda. Mas eu sei que, em relação ao de 25, meu funcionamento já teve uma queda. Tá certo? Bom, e aí a memória, nesse dia a dia, você vai falar, poxa, então, né, tudo bem, tem queda, então é normal. Vamos, o que a gente vê no dia a dia do envelhecimento normal da memória? O idoso, ele consegue recuperar a informação, mas com um pouquinho mais de tempo do que você espera. Tá? Então, assim, eu pergunto para o meu avô, avô, onde estão, então, suas meias? Ah, filha, peraí. Ele dá uma respirada. Ah, na primeira gaveta. Ele sabe onde está, mas eu não posso falar para ele. Não, vô, fala para mim, vô. Eu sei que ele sabe e que ele vai demorar um pouquinho mais do que eu. Se vocês perguntarem onde estão minhas meias, eu sei falar. Tá? Ele vai buscar e vai achar onde que ele deixou essas meias. Tá? É um pouquinho mais de tempo que demora. Aquela questão de você pedir uma informação para o idoso, né? Deixa eu pensar. Deixaram uma carta aqui para mim? Tem um tempinho. Ah, deixaram sim. Certo? Tem uma lentificação natural de todo mundo. Eu já tenho uma lentificação em relação a quem vem mais novo do que eu. E por aí vai. Outras coisas que permanecem. A memória de longo prazo, aquela memória bem antiga, nossa, são as que permanecem. Né? Elas são até reconfortantes. São memórias antigas. Elas permanecem. O estudo do envelhecimento da memória, essas permanecem. A memória de procedimento, que eu te falei, tomar banho, andar, ela também permanece. Tá? Todas com uma perdinha leve, mas permanece. A memória de eu contar isso daqui a alguns anos para as pessoas, daqui a um ano, também permanece. Né? O que começa a atrapalhar é a memória operativa no envelhecimento, quando a gente começa a ver problema na memória. A memória operativa, que é a memória do trabalho, do dia a dia, essa tem uma queda maior quando a gente se aproxima de uma demência, de uma doença de Alzheimer. É o que chama a atenção no início para a gente. É uma questão de uma memória de trabalho. Quando essa memória do dia a dia, de lembrar um telefone, não está funcionando. Tá? Não se apeguem ao telefone que eu joguei rapidinho aqui. Tá? Certo? Então, no dia a dia, é normal ter esse esquecimento. Gente, vocês lembram de alguma coisa vendo essa imagem desse casal? Vocês conseguem, cada um ter uma memória? Sim? Certo. Cada um se lembra de alguma coisa que faz referência. Uma pessoa que trabalha com casamentos, talvez lembre de informações diferentes do que outras. Vocês, com certeza, vão lembrar de coisas diferentes do que eu. Esses daqui são meus avós, né, no dia que eles casaram. Não estive lá, mas eu lembro como se fosse hoje, o dia que eles acharam o filme, né, que naquela época não existia muito. Então, eles conseguiram achar o filme, as fotos. Certo? Então, assim, as lembranças também têm uma questão de importância. Isso é super válido a gente lembrar. É uma questão, quando envolve emoção, a gente se lembra muito mais. E isso é uma coisa que nos faz bem. Se faz bem, eu vou lembrar mais, certo? Pode ser que eu não lembre de algumas outras coisas do meu dia a dia, mas esse dia que me emocionou, me marcou, lembrei. E mais importante de tudo, é a questão da memória, que a memória faz que a gente seja quem é. Né? Nós somos o que recordamos, certo? Por isso que hoje a nossa intenção qual que é? Que vocês entendam que é necessário cuidar da memória, certo? Bom, é isso, gente. Muito obrigada.